Exercício 5. Calcule a integral do seno de 3x sobre 2 mais cosseno de 3x, fazendo a substituição U apropriada. Então temos a nossa integral do seno de 3x sobre 2 mais cosseno de 3x. Nós vamos fazer a substituição U igual a 2 mais cosseno de 3x, justamente a função que está no denominador. Note que então a derivada de U, do denominador, é praticamente a função que aparece lá no numerador, que é o seno de 3x. Na verdade, essa derivada é menos 3 vezes seno de 3x. Portanto, du pode ser du dx é menos 3 seno de 3x. Então, du é menos 3 seno de 3x dx. Desta forma, seno de 3x dx, essa é a expressão que aparece lá no numerador, né? O numerador é seno de 3x e temos o termo dx. Então, essa expressão pode ser escrita como menos 1/3 vezes du. Desta forma, a integral na variável x fica, então, expressa na variável u de uma forma mais simples. Temos 1 sobre u é 2 mais cosseno de 3x, vezes aquela expressão seno de 3x dx foi substituída então por menos 1/3 vezes du. Menos 1/3 é uma constante, vai lá para fora e fica então a integral indefinida de 1 sobre u du. Então na variável u a integral é muito mais simples, ela sai direto da tabela, né? Da tabela das integrais conhecidas, né? Que devem ser sabidas. A antiderivada de 1 sobre u é o logaritmo do módulo de u mais qualquer constante de integração c. Então, usando essa fórmula, temos ali menos 1/3 vezes o logaritmo do módulo de u mais a constante c. Então, na variável u, a integral foi resolvida. Então, agora vamos voltar para a variável original do problema, que é x, né? Então, lembrando que u é 2 mais cosseno de 3x, então temos menos 1/3 vezes o logaritmo do módulo de 2 mais o cosseno de 3x mais a constante de integração. Observando que o cosseno de 3x, na pior das hipóteses, ele assume o valor menos 1. Então a expressão 2 mais cosseno de 3x nunca será negativa, então ela é sempre maior ou igual que 1, positiva, portanto, então não é necessário usar as barras do valor absoluto de módulo. Eu posso escrever então a resposta final como menos 1/3 logaritmo de 2 mais cosseno de 3x mais uma constante arbitrária c. No exercício 11, calcule a integral do cosseno na quinta de 5x vezes o seno de 5x dx, fazendo a substituição U apropriada. Então temos a nossa integral do cosseno na quinta de 5x vezes o seno de 5x dx. Nós vamos fazer a substituição U igual ao cosseno de 5x. Então o cosseno de 5x, cosseno na quinta de 5x, fica como U na quinta. A derivada de u é quase a função que está lá, o seno de 5x. Na verdade, a derivada de u é u, a derivada do cosseno é menos, o seno, então, menos o seno de 5x vezes a derivada de 5x, que é menos 5. Então, o termo du é menos 5 vezes seno de 5x dx. Dessa forma, seno de 5x dx é menos 1/5 vezes du. Então, na variável u, a integral fica bem simples, fica u elevado na quinta potência, esse é o termo que corresponde ao cosseno na quinta de 5x, então isso é u elevado à quinta potência, e o termo seno de 5x dx é substituído então por menos 1/5 vezes du. Então agora menos 1/5 é a constante, vai lá para fora da integral e fica apenas a integral de u na quinta du. E essa integral sai direto da regra da potência, então com o expoente r igual a 5. Então temos menos 1/5, a constante,
A integral indefinida, então, é 1/6 mais 1/6 sobre 6. Podemos adicionar a constante de integração c. Então, na variável u, temos aí a resposta é 1/6 sobre menos 1/6 sobre 30 mais c. Voltando para a variável x, que é a variável do problema, se lembrando que u é o cosseno de 5x, então temos aí a resposta final, menos cosseno na sexta de 5x sobre 30 mais c. Exercício 13, calcule a integral de e na x sobre a raiz de 4 mais e na 2x dx, fazendo a substituição u apropriada. Então está aí a nossa integral de e na x sobre a raiz de 4 mais e na 2x dx. Eu vou fazer a substituição u igual a e na x. Assim, a derivada de u é a própria função e na x, portanto, du é igual a e na x dx, que é o termo que aparece lá no numerador. O denominador vai ficar, então, a raiz de 4 mais e na 2x. E na 2x, ele pode ser escrito como e na x ao quadrado. Como e na x estamos chamando de u, portanto, e na 2x, em termos de u, é simplesmente u ao quadrado. Então, a nossa integral na variável u fica 1 sobre a raiz de 4 mais u ao quadrado du. E na x dx foi substituído por du. A raiz de 4 mais e na 2x foi substituída então pela raiz de 4 mais u ao quadrado. Agora, essa integral é uma integral tabulada, então uma integral do tipo que envolve a expressão raiz de uma constante ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais u quadrado du, então está ali a sua antiderivada, que é o logaritmo de u mais a raiz de u quadrado mais a ao quadrado, mais a constante de integração c. No nosso caso, a igual a 2, então, usando a fórmula ali com a igual a 2, temos logaritmo de u mais a raiz de u ao quadrado mais 4, mais a constante de integração c. Então, esta é a resposta na variável u. Então, na variável x, lembrando que u é igual a e na x, então temos logaritmo de e na x, e a raiz de u ao quadrado mais 4 fica a raiz de e na 2x mais 4. Podemos, então, acrescentar a constante de integração c, e essa é a resposta final. Exercício 15. Calcule a integral de e na raiz de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1 dx, fazendo a substituição u apropriada. Então, a integral, nossa integral está ali, e na raiz de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1. A substituição u que vamos fazer é u igual a raiz de x menos 1. Dessa forma, a derivada de u com relação a x, então du dx é 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 1. Portanto, du é 1 sobre 2 raiz de x menos 1 vezes dx. Dessa forma, eu posso escrever o termo 1 sobre raiz de x menos 1 dx como sendo simplesmente 2 vezes du, bem mais simples. Então, na variável u, o problema fica assim. E na raiz de x menos 1 fica e na u. E 1 sobre raiz de x menos 1 dx fica 2 du. Então, colocando a constante 2 lá para fora da integral, ficamos com a integral de e na u du, essa é trivial. A integral de e na u du é a própria função e na u mais a constante de integração c. Então, podemos escrever 2 vezes e na u e agregar, então, a constante c. Agora, voltando para a variável original do problema, que é x, lembrando que u é a raiz de x menos 1, então temos a resposta aí, que é 2 vezes e elevado à raiz de x menos 1, mais uma constante arbitrária c. Exercício 19, calcule a integral de 1 sobre raiz de x vezes 3 elevado à raiz de x, dx, fazendo a substituição u apropriada. Então, aí está a nossa integral da função 1 sobre raiz de x vezes 3 elevado à raiz de x dx.
nós vamos escrever essa função assim, vamos passar a função exponencial lá para o numerador. Eu vou escrever então como 3 na menos raiz de x e mantenho lá no denominador o raiz de x. Então 3 na menos raiz de x sobre raiz de x dx. Agora eu faço a mudança de variável u igual a menos raiz quadrada de x. Portanto, a derivada de u é menos 1 sobre 2 raiz de x, portanto, du é menos 1 sobre 2 raiz de x dx. Assim, o termo 1 sobre raiz de x dx pode ser escrito como menos 2 vezes du. Portanto, a integral na variável u, então, e na menos 3 raiz de x fica escrito como 3 na menos raiz de x, né, que é o numerador. 3 na menos raiz de x fica escrito como 3 elevado a u, enquanto que 1 sobre raiz de x dx fica escrito, então, na forma de menos 2 vezes du. Constante menos 2 vai lá para fora, então tenho menos 2 vezes a integral de 3 elevado a u du. Essa integral é simples, ela sai direto da fórmula integral de b elevado a u, é b na u sobre logaritmo natural de b mais a constante de integração c para qualquer b positivo diferente de 1. No nosso caso, b é igual a 3, então vamos usar a fórmula ali com b igual a 3. Ficamos então com menos 2 vezes 3 elevado a u sobre logaritmo de 3 mais c. Portanto, na variável x, voltando para a variável x, lembrando que u é igual a raiz de x, então temos menos 2 sobre logaritmo de 3, vezes 3 elevado a menos raiz de x mais c. Exercício 25. Calcule a integral de e na x sobre a raiz de 1 menos e na 2x dx, fazendo a substituição u apropriada. Então está aí a nossa integral, a função e na x dividido por raiz de 1 menos e na 2x dx. Nós vamos fazer a substituição u igual a e na x, dessa forma a derivada du dx é igual a e na x, né? Então du é e na x dx, que é exatamente o termo que aparece lá no numerador. No denominador nós temos raiz de 1 menos e na 2x. Esse termo e na 2x ele pode ser escrito como e na x ao quadrado. E nós estamos chamando e na x de u, portanto, em termos de u, e na 2x é simplesmente u ao quadrado. Assim, a integral na variável u fica, ao invés de e na x dx, eu escrevo simplesmente du. Então, ficamos com 1 vezes du. Então, 1 sobre a raiz de 1 menos, ao invés de e na 2x, eu escrevo u ao quadrado. Então, temos 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado du. Essa é uma integral que já está tabulada, é uma integral do tipo arco-seno, né? A integral de 1 sobre a raiz de a quadrado menos u ao quadrado du é o arco-seno de u sobre a, mais uma constante de integração c para qualquer valor de u satisfazendo o módulo de u menor que a, onde há uma constante positiva. No nosso caso, a igual a 1, portanto, podemos usar a fórmula simplesmente com a igual a 1 e concluir que essa integral é o arco-seno de u mais uma constante arbitrária c. Voltando para a variável original do problema, que é x, então temos aí a resposta final do problema, que é o arco-seno de e na x mais uma constante arbitrária c.